Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, no versículo 28, em nome de Jesus. Romanos 8, 28. E enquanto você vai abrindo, nós também queremos cumprimentar todos que estão nos assistindo online agora, e também aos nossos irmãos que vão acompanhar nos próximos dias pelo canal do YouTube. Amém? A partir de amanhã, essa ministração já estará disponível no YouTube da nossa igreja. Você pode acessar lá, assistir, compartilhar e ser ainda mais abençoado. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Romanos 8, 28. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Feche os seus olhos nesse instante. Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome para Te adorar, para Te servir, para engrandecer a Ti, ó Pai. Que o Senhor nessa noite, nesse tempo precioso, possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que juntos possamos estar atentos e sensíveis para ouvir a Tua doce e poderosa voz, ó Pai. Fala conosco nesta noite, fala com a Tua igreja, Senhor Jesus. Que possamos juntos ser moldados, transformados e restaurados pelo poder da Tua palavra. Livra agora, Senhor, de toda distração, de todo mau pensamento, de toda tribulação. Nós repreendemos agora da nossa mente, do nosso coração, mas que possamos estar livres, libertos para Te ouvir e sermos alimentados através da Tua palavra. É isso que cremos, é isso que pedimos. Quem crê em concórdia, diga amém. Irmãos, palavra do Senhor para nós nessa tarde, dessa noite. Eu estava nessa tarde em casa, o Espírito Santo falou comigo, e nós já compartilhamos essa palavra algum tempo atrás sobre propósito, mas o Senhor falava poderosamente no meu coração para nós repetirmos esse tema. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é propósito. Amém? Você tem vivido o propósito de Deus? Obrigada. Você tem vivido aquilo que Deus te chamou para você fazer? Irmãos, lendo esse versículo, a primeira coisa que a gente compreende é: nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa que a gente passa a entender: quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós temos um chamado com Ele. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Ou seja, a primeira coisa é amar a Deus. Segunda coisa é ser chamado por Ele. E terceira coisa é viver o propósito que Ele tem para cada um de nós. Sabe, só que a gente está vivendo num tempo em que as pessoas estão deixando de viver o seu propósito com Deus. Nós estamos vivendo numa geração que tem se calado, que tem se negado ao viver aquilo que Deus tem para ela ou para ele. Pessoas que estão vivendo fora do propósito que Deus tem. Mas a gente precisa entender que tudo que foi feito é para a glória de Deus. Se alguém canta bem, é para a glória de Deus. Se alguém toca bem, é para a glória de Deus. Se alguém cozinha bem, é para a glória de Deus. Todo ser que vive, louve ao Senhor dos exércitos. Ou seja, tudo é para a glória de Deus. Isso que você faz muito bem, isso que você faz com muita qualidade, é para a glória de Deus. Só que o homem nos dias de hoje tem vivido o egoísmo
coisa que a gente precisa entender. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Pessoas que não estão vivendo o propósito de Deus, mas estão vivendo o seu próprio propósito. Quem está entendendo isso nessa noite, em nome de Jesus? Será que nós estamos vivendo o nosso próprio propósito ou estamos vivendo a vontade de Deus? Porque a gente precisa entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Se estamos reunidos aqui, não é sobre nós, é sobre o nome que seja engrandecido para sempre, Jesus Cristo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, toda honra, toda adoração precisa ser rendida ao Senhor dos Exércitos. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a viver as promessas que Deus tem para nós. Entenda uma coisa em nome de Jesus: enquanto não entendermos o propósito de Deus, não viveremos as promessas que Ele tem para nós. Porque propósito e promessa caminham junto. Quem está debaixo de uma promessa está andando sobre o propósito. Quem está andando sobre o propósito está debaixo de uma promessa. Você tem promessa de Deus aí? Então, se nós temos uma promessa de Deus, nós precisamos viver no propósito que Ele tem para nós. E o que é propósito? Propósito é andar em Deus. Propósito é viver para Deus. Propósito é caminhar com Ele. Propósito é aquilo que Deus nos chamou para fazer e aquilo que nós somos nele. Isso é propósito, irmãos. E sabe, o Espírito Santo estava tocando no meu coração acerca de quantas pessoas nos dias de hoje que estão deixando de viver o seu propósito. Se pararmos para refletir, a quantidade de pessoas que dia após dia, que constantemente estão abandonando o propósito de Deus. Por quê? Existem pessoas que estão deixando de viver o seu propósito porque foram machucadas. Existem pessoas que estão deixando de viver o seu propósito no Senhor porque foram feridas. Existem pessoas que estão deixando de viver o propósito que Deus tem por proposta deste mundo. Quantas pessoas que outrora estavam na presença de Deus, quantas pessoas que um dia estavam pisando no Santo dos Santos, na presença do Todo-Poderoso, mas as propostas, os banquetes começaram a aparecer assim, uma amostra na frente da pessoa. Escute uma coisa em nome de Jesus: o diabo, ele não precisa de uma porta escancarada, ele só precisa de um espaço. Amém? O diabo, ele não está se preocupando se nós vamos oferecer para ele entrar uma porta grande, um espaço largo. Não. Ele só quer saber se nós vamos deixar uma brecha para ele entrar. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você nessa noite: é tempo de vigiar e orar para que não venhamos entrar em tentação. Porque o pecado é gostoso, os prazeres da carne são prazerosos, mas o fim de tudo isso é a morte, é o ranger de dente. Mas caminhar com Cristo é caminhar pelo rumo estreito, mas que nos levará à alegria eterna, à adoração eterna. Se você crê e recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Aleluia.
propósito por proposta. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: as propostas que o mundo tem para nos oferecer são momentâneas, são passageiras. Você prova hoje é bom, mas amanhã já é insuficiente. Quem está entendendo isso nessa noite? Você experimenta hoje é bom, mas com o passar do tempo já não satisfaz mais, porque o único que tem poder para preencher e completar as nossas vidas se chama Espírito Santo de Deus. Não adianta, irmãos, tentarmos preencher com outras coisas, com bens materiais. Não vai suprir, vai ser insuficiente, porque o único que é suficiente se chama Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, nós precisamos refletir com quem que a gente está andando. Pastora Vonete pregou esses dias, e eu guardei essa palavra no meu coração. Nós vamos compartilhar hoje novamente. Que diz assim: tem gente que não está mais vivendo o seu propósito, e também quer que você não viva mais. Tem gente que já deixou o seu propósito com Deus, e também quer que você não venha viver mais o seu propósito com Deus. E aí acaba sendo uma pedra de tropeço no nosso caminho. E eu estava me lembrando esses dias, no início do ministério que o Senhor colocou na minha vida, eu comecei a comentar com algumas pessoas daquilo que Deus estava fazendo. E algumas dessas pessoas criticaram, e outras gostaram muito. Mas eu me lembro que algumas dessas pessoas chegaram até mim e falaram assim: mas Karen, você é louca de fazer um negócio desse? Karen, você é tão nova, você é tão jovem ainda, você tem tanta oportunidade ainda de curtir, e já vai cumprir isso que estão falando para você cumprir. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer para a tua vida? Aí eu parei para refletir, irmãos, e eu comecei a entender que todas essas pessoas que vieram até mim, me criticando, me julgando, já tinham deixado de viver o seu propósito com Deus há muito tempo. Todas essas pessoas que chegaram até mim, me julgando, estavam paralisadas no tempo. Eram pessoas frustradas com o ministério. Então, em nome de Jesus, irmãos, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos compartilhando, com quem nós estamos abrindo as nossas feridas, para quem a gente está falando? Ei, essas pessoas que estão andando conosco, com esse tempo que a gente está junto, que você está junto com essa pessoa, você tem progredido, você tem avançado, ou você está paralisado? Há um ditado popular que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem? Quem? Ah, mas pastora Karen, eu estar andando com certas pessoas não significa que eu sou como essas pessoas são. Sim, mas você está no meio delas. Amém? Ô glória, está dançando aqui, né? Então a gente precisa entender, irmãos, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Outra coisa, tem gente que não tem paz e também quer tirar a nossa paz. Tem gente que está tão atordoado mentalmente, que quer vir para cima de nós para tirar a nossa paz também. Tem gente que não é feliz e também não quer que a gente venha ser feliz. Sabia disso? E vem lutando contra para tentar tirar a nossa felicidade.
São pessoas que se satisfaz, que tem prazer de tirar a nossa paz, que tem o prazer de vir para tirar a nossa alegria, que tem o prazer de vir para nos deixar triste. E eu estava nesses dias vendo uma reportagem, e a reportagem diz assim, que mais de 90% das pessoas que dizem para outras não se casarem, são pessoas que são infelizes no seu casamento. Você está entendendo isso nessa noite? São pessoas que são frustradas no seu casamento. São mulheres que foram maltratadas no seu casamento. São mulheres que foram violentadas no seu casamento. São mulheres que não tiveram fidelidade no seu matrimônio. E não quer que a gente também venha a ser. Não é, irmãos? Então a gente precisa entender que aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida é muito maior e muito melhor do que qualquer outra coisa. Eu quero liberar algo para você nessa noite em nome de Jesus. Eu estou aqui para dizer para você que você não é aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Você não é aquilo que Satanás diz que você é. Você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia. Nós somos aquilo que Jesus disse que nós somos. E o que Deus tem para nós? As bem-aventuranças. Ou seja, meu filho, minha filha, você não é feliz. O que eu tenho para te dar é mais do que felicidade. E o que Jesus tem para mim e para você é uma alegria abundante. Tudo está desmoronando à sua volta, mas no teu interior você está firmado sobre a presença de Deus. Pastora, está difícil. Pastora, a realidade é desfavorável. Pastora, cada dia que passa parece que está pior. Mas dentro de você é uma esperança em Deus, que vai além de qualquer situação. Esse é o nosso Deus, irmãos. Em nome de Jesus, comece a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não enterre o seu chamado. Não enterre aquilo que o Senhor um dia colocou nas tuas mãos, porque as pessoas estão falando, porque as pessoas estão se levantando. Ei, em nome de Jesus, firme os teus pés sobre a rocha e continue. Não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora. É hora de tu. Misericórdia. O que é que a gente está vivendo, irmãos? O que é que a gente tem permitido viver? Nós estamos vivendo aquilo que as pessoas estão declarando sobre as nossas vidas, porque a gente aprende que a boca tem poder. E tem muita gente por aí que está vivendo o que as pessoas um dia decretaram que ela iria viver. Tem muito filho por aí que está vivendo aquilo que um dia o seu pai, ainda na infância, disse que ele ia ser. Você não presta, você não vale nada, você não vai ter uma vida próspera. E tantas palavras negativas que vieram sobre este filho, sobre esta filha, que passaram-se os anos, e essa pessoa tem vivido aquilo que um dia foi declarado. Quantas pessoas que nos dias de hoje estão infelizes, porque um dia ouviram uma palavra negativa, e isso está guardado como se fosse hoje, dentro do coração. Aí a pessoa não consegue avançar, a pessoa não consegue progredir, porque todas
das vezes que ela tenta, ela pensa em se levantar e começar a caminhar, vem as lembranças do passado, vem na mente as palavras que um dia falaram para ela. E aí logo, imediatamente essa pessoa se frustra, desanima, se decepciona e não continua. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para quebrar todo o mal que um dia lançaram sobre a tua vida. Jesus te trouxe para esse culto. Quem tem ouvidos, ouça o que a voz do Espírito diz à igreja, para te libertar nesta noite de toda a palavra que veio um dia sobre a tua vida, seja na infância, seja na adolescência, seja no período de casamento, não importa. Jesus te trouxe aqui e verdadeiramente seja livre nele. Sabe, tem pessoas que começam um dia muito bem, mas aí de repente chega alguém e joga uma palavra, e essa palavra tem tanto poder e consegue destruir o dia, a semana, o mês, o ano da pessoa. Irmãos, em nome de Jesus, que os teus ouvidos, que os teus olhos, que a tua boca, que o teu coração e a tua mente esteja blindada pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos livres das situações difíceis, nós não estamos livres das dificuldades, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Toda palavra negativa não vai entrar no nosso coração, toda palavra negativa não vai entrar na nossa mente para nos frustrar, toda palavra negativa não vai ter poder mais. Toda palavra negativa não vai ter mais autoridade sobre a sua vida. Recebe agora em nome de Jesus. Aleluia. Não vai vir, mas com a mesma intensidade, com a mesma velocidade que vir, vai embora. Em nome de Jesus. Porque a gente precisa entender que quem vive no propósito com o Senhor vive as promessas. E quem está andando no propósito, a promessa vai te alcançar. Você vai viver o propósito, mas você vai receber a promessa. Eu vou repetir porque algumas pessoas não entenderam. Você vai caminhar no propósito, mas você vai receber a promessa de Deus sobre a tua vida. Irmãos, e viver o propósito de Deus é viver. Quantas pessoas que apenas estão existindo nesse mundo. O Senhor não nos tirou de onde a gente estava. O Senhor não nos amou primeiro. O Senhor não deu o seu único filho para morrer por amor de nós, para que venhamos um dia ser apenas uma existência no mundo, para que a gente viesse ser apenas um número numa estatística. Não, não, não. O Senhor nos amou primeiro, entregou o seu filho amado primeiro, nos chamou para que a gente viesse e vivesse o propósito dele aqui na terra. Ou seja, você não é um engano, você não é um acidente, você não veio por um acaso, ainda que aos olhos humanos possa parecer ser, mas você é promessa de Deus, você é filho amado do Senhor. Quantas pessoas que apenas estão existindo, irmãos, mas não estão conseguindo viver. Existem, mas não vivem. Sabe aquela rotina, todo dia a mesma coisa. Não tem novas experiências com o Senhor. Sempre aquela mesmice, entra ano, sai ano, sempre aquelas mesmas coisas, sempre os mesmos problemas, sempre
as mesmas dificuldades, não tem experiência com Cristo, está apenas existindo, mas não está conseguindo viver, porque quem vive, vive para a glória de Deus. Quem vive, vive o propósito do Senhor. Muitas pessoas que estão presas no passado, que estão amarradas nos vícios, porque, irmãos, a liberdade que o mundo oferece não é uma liberdade, é uma enganação. Aparentemente mostra ser uma liberdade, mas é uma prisão. Só fica presa, cativa. Não é? Aprisionada. Satanás vem e mostra que é uma liberdade, mas não é liberdade. Liberdade é viver para Cristo. É saber que eu gosto, é saber que eu quero, mas é saber que Deus é suficiente acima de qualquer situação e escolha na minha vida. Irmãos, nós somos filhos. Outrora éramos apenas criação do Criador, mas a partir do momento que a gente se entregou para Ele, nos tornamos filhos amados. Não é só uma criação, é filho, e Ele é o nosso Pai. Entenda uma coisa para a gente encerrar: você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. E eu profetizo sobre a tua vida, que aonde você colocar a planta dos teus pés, aleluia, recebe em nome de Jesus. A partir de hoje, a partir de agora, aonde você colocar a planta dos teus pés, o amor vai chegar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a esperança vai chegar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a alegria vai voltar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, a salvação vai alcançar. Em nome de Jesus, porque você é a luz e sal da terra. Em nome de Jesus, viva o seu propósito, e assim as promessas do Senhor vão se cumprir em nossas vidas. Não caminhe por aquilo que você ouve, caminhe através da voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, se você pode, se coloque de pé. Eu quero orar por você nesse instante. Você que entendeu esta palavra nesta noite, você que talvez entrou aqui, está infeliz, você que está aqui nessa noite e está preocupado com alguma situação, algo tem tirado a tua paz, algo tem te perturbado. Jesus está aqui. Você vai sair dessa noite leve na presença do Senhor. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus nesse instante. Abra o seu coração para Ele. Talvez você passou esses dias sem conversar, sem ter intimidade com o Senhor. Você passou essa quinta-feira atordoado no seu trabalho, na sua casa, e você não teve um tempo precioso para falar com o Pai. O tempo é agora, a hora é agora. É esse tempo que o Senhor separou para mim e para você, para que juntos a gente pudesse estar falando com Ele, se entregando para Ele e recebendo mais dele. Fale com Ele agora. Conforme você vai falando, Ele vai te curando. Ore canta labaxere, canta labarás. Conforme você vai conversando com Ele, Ele vai te libertando. Conforme você vai abrindo o teu coração para Ele agora, Ele vai trazendo uma paz tão grande no teu coração, uma esperança tão grande na tua vida. Oh, começa a sentir a presença do Senhor nesta noite. Recebe mais agora, recebe mais de Deus agora na tua vida. Todo o peso que você estava carregando, todo o fardo pesado que você estava carregando, sai agora em nome de Jesus. Seja livre agora para adorar ao Senhor. Seja livre agora. Aleluia.